A gente já tem algumas pessoas aqui, eu acho que a gente pode começar. Tem algumas pessoas aí da Procuradoria, tem alguns alunos que eu também convidei para a gente poder fazer esse bate-papo de uma forma mais ampla. De qualquer forma, depois eu disponibilizo também para o pessoal. Mas primeiro eu queria agradecer, viu, professor, por ter aceito o convite. Quero agradecer e dizer que é uma honra para mim e também para a Procuradoria-Geral do Estado, assim como para os alunos que estão acompanhando hoje aqui a nossa conversa. E para mim é muito relevante, né? Porque, como a gente estava falando antes de tudo começar aqui, a pesquisa científica ela tem ficado cada vez mais em evidência e tem passado por um processo de mudança no olhar, onde a gente está passando agora a falar sobre a solução de problemas práticos, principalmente nesse momento de crise, né? E eu queria que, se possível, né, para quem não conhece o professor Saulo Coelho, eu acho que todo mundo conhece porque eu fiz a divulgação, né? O professor Saulo Coelho ele é coordenador do PPGD lá da Federal de Goiás e uma pessoa aí que é referência dentro do mestrado profissional e também dentro da academia, né? Principalmente na área de políticas públicas. E aí, professor, eu queria começar trazendo o norte para o pessoal, que alguns aqui são já da área de mestrado, outros querem ingressar, estão querendo ter uma luz, e principalmente entender como é que funciona a pesquisa científica de alguém que se propõe a entrar no mestrado para poder estudar, fazer um projeto, né? E a gente vê que muita gente tenta e às vezes não consegue entrar por falta de entendimento sobre o método, por falta de entendimento sobre o que é um mestrado. E eu queria que, se possível, você pudesse dar primeiro uma noção básica aqui para a gente sobre como é que funciona um mestrado hoje dentro do Brasil, especialmente, né, dentro da UFG, que é o que o senhor coordena. Ok. Então, primeiro, então, acho que é importante, Marcílio, registrar que, como mestrado profissional, a gente só existe através de identificação de demandas concretas, né, das entidades profissionais e do meio profissional, né? E aqui no estado de Goiás, uma entidade que tem demandas para o programa e, em razão disso, firmou conosco um convênio, é a própria PGE. Por isso eu também quero registrar publicamente nossos agradecimentos à PGE e todas as pessoas que participam, né, da gestão dessa parceria, né, especialmente, atualmente, a nossa Procuradora-Geral do Estado e também você, como diretor do SEJUR, né? Vocês sempre estão abertos a uma interação muito positiva, né, que rompe, eu acho, com muita rapidez, né, as barreiras que muitas vezes na área do direito se construiu entre universidade e o meio prático profissional, né? Eu acho que perdiam as duas áreas, né? O meio prático profissional a desprezar muitas vezes, né, a importância de aprofundamentos intelectuais, aprofundamentos científicos na tratativa dos problemas, perdia, muitas vezes, em qualidade. E a ciência, a academia, a universidade brasileira na área do direito também perdia muito e continua muitas vezes perdendo quem não tem se aproximado do meio prático, né? Porque começa a construir um debate que muitas vezes é solipsista, dá voltas em si mesmo, se torna distante dos problemas reais e, portanto, vai perdendo aos poucos, né, a utilidade de si mesmo como ciência. Porque a ciência não é algo produzido para ser distante da realidade. Em geral, né, os avanços científicos sempre foram conquistados quando a ciência pôde responder a demandas práticas da sociedade, né? Oferecer respostas que, por outros meios e outras técnicas, a sociedade não conseguia obter para problemas que ela tinha. Então, a gente precisa fazer esse agradecimento à PGE e a partir disso eu já introduzo, então, as características que o programa da UFG possui e o que eu acho que é o futuro da pós-graduação mesmo em Direito no Brasil, tá? Eu tenho uma preocupação em que o programa da UFG, esse nosso programa, o Direito e Políticas Públicas, como ele é um programa jovem, ele realmente funcione, digamos assim, né, aproveite essa juventude para inovar e fazer sempre de cara ao futuro, as demandas que a gente tem, né, para as próximas décadas do ponto de vista do perfil do pesquisador na área do direito, né? E eu acho que claramente, primeira coisa, é isso, é que a pesquisa em direito que vai vingar, que vai ter demanda, que vai ter financiamento, que vai ter reconhecimento, é aquela que responde a problemas reais, responde a problemas práticos.
E para você responder a problemas práticos, você tem que ser ou uma pessoa da prática ou uma pessoa que está em permanente interação com os profissionais da prática. E aí vai outra característica que eu acho que é importante. Pesquisa em direito no futuro é sempre pesquisa em equipe. Acabou aquela história do lobo solitário, o grande sábio da área do direito, que depois de 40 anos, lendo muito, resolve escrever um grande tratado, etc. Claro, é claro que essa literatura que acaba sistematizando o estado da arte, ela é relevante, mas ela não vai ser mais a propulsora do conhecimento. Ela vai ser só uma organizadora do conhecimento jurídico. Quem vai levar o conhecimento jurídico adiante são as equipes coletivas de pesquisa, normalmente intersetoriais, multi-institucionais e multidisciplinares, que vão, então, enfrentar problemas específicos na busca de respostas inovadoras para esses problemas. Essas respostas específicas para problemas específicos, eventualmente vão gerar, né, a oportunidade de inovações na teoria geral do direito também. Mas o foco não é o geral, né, os conceitos gerais, etc. O foco é a construção das soluções específicas para problemas específicos. Eu até faço uma observação quanto a isso. Eu tenho um assistente de pesquisa, não sei se ele está aí ouvindo, né? Mas eu tenho um assistente de pesquisa que ele é muito focado na teoria do direito. E aí eu pedi para ele começar a fazer o contrário. Ler as pesquisas empíricas que o Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas tem feito. E aí ele, depois de uns 2 meses lendo várias dissertações, artigos que a gente tem produzido, e depois algumas pesquisas semelhantes em outros programas, ele voltou para mim, Márcio, e disse assim: professor Saulo, é interessante, mas eu não sei se eu quero fazer isso, porque esse pessoal que pesquisa empiricamente o direito, eles são os umpa-lumpas do direito. Né? Eu disse para ele assim, não, ainda que fossem os minions do direito, eles são mais importantes do que, né, do que o Willow lá, do que esse grande jurista, esse grande sábio que a cada 30 anos escreve um tratado. Né? Você falou uma coisa importante, me permita aqui só uma colocação. Existe meio que um mito na área do direito de que o mestrado ele é construído dentro de uma biblioteca cheia de livro. Né? Que a pessoa vai ali para dentro, ela passa 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano dentro da biblioteca com aqueles livros empoeirados e vai sair dali uma dissertação e às vezes até um doutorado, uma tese. Mas hoje isso tem sido modificado e não adianta mais a biblioteca por si só. Você tem que se propor a resolver um problema concreto e não ficar citando vários autores, não é isso? Isso. Em muitas áreas do conhecimento, esse estudo do que já foi produzido não é considerado pesquisa. O direito ainda é tolerante com isso. Né? Há doutorados, por exemplo, eu conheço pessoas que fizeram doutorados e o trabalho de doutorado é simplesmente uma revisão muito bem feita da literatura existente sobre o assunto. Ou seja, uma monografia, nesse sentido tradicional da palavra. Né? Isso não é propriamente uma pesquisa. Uma pesquisa implica em um problema, né, que seja um problema da realidade profissional ou um problema de lacuna no conhecimento existente, que nós vamos tentar enfrentar de alguma maneira. Né? Mesmo num mestrado, há uma discussão sobre se um mestrado tem que trazer uma novidade científica ou não. Então, o mestrado não tem que trazer necessariamente uma novidade científica. Isso não quer dizer que o mestrado não tenha que enfrentar um problema de pesquisa. Enfrentar um problema de pesquisa tem que ser algo que ainda não tem uma resposta muito clara. Né? Não quer dizer que vai ser uma inovação, mas normalmente vai ser a aplicação de solução que já foi dada a outros problemas num problema diferente. Normalmente, né, você usa know-how já existente para solucionar um problema que ainda não foi tratado no campo da ciência. Isso, normalmente, por exemplo, é traduzido em pesquisas de mestrado. E a gente tem um campo muito vasto no Brasil para fazer isso, porque como nós temos muita produção meramente retórica no campo do direito, as pesquisas que são realmente baseadas em evidência científica são poucas. Então, às vezes, tem muita literatura sobre um assunto do ponto de vista meramente teórico, mas do ponto de vista da checagem empírica ou da verificação hipotética
né, no método popperiano, por exemplo, de falseamento, de verificação, né, das eventuais falhas dos argumentos, etc., não existe. Então, digamos que a gente tem um campo fértil na área do direito para pesquisas que sejam baseadas em evidência científica, né? E aí, muitas vezes, esse trabalho não é feito em bibliotecas. Às vezes não, é muito comum que você tenha necessidade de ir a campo nesses casos. Ou então, de fazer um tratamento mais sofisticado de dados que estejam em bases públicas, né? Às vezes, a gente não precisa produzir os dados, mas a gente precisa organizar dados que estão já, de alguma maneira, disponíveis ou são acessíveis, mas ainda não receberam um tratamento científico na sua análise. Eu poderia dar vários exemplos, né? Vou dar um exemplo aqui sobre como a gente pode produzir dados, de uma forma que é muito simples, uma ideia simples, mas que até então ninguém tinha feito para checar aqui no estado de Goiás, né? Os órgãos oficiais dizem que o cumprimento da lei de acesso à informação em Goiás, como um todo, ou seja, tanto estado como municípios, é um cumprimento bom, ok? A gente tem feito bem esse papel de implementar a lei de acesso à informação. Aí no programa a gente resolveu checar, né? Numa das disciplinas, um dos nossos professores, né, aplicou a metodologia, né, o enfoque que o programa busca dar para esse tipo de discussão e resolveu fazer verificações dessa literatura. O que eles resolveram fazer? Pegaram uma amostra de municípios e para essa amostra de enviaram perguntas-teste para os municípios, né, pela lei de acesso à informação, controlando os resultados e garantindo uma representatividade da amostra. A partir das respostas, eles avaliaram a qualidade do atendimento, né, aos quesitos de transparência passiva que a gente tem no estado de Goiás. E do ponto de vista da qualidade, nós temos evidência científica para dizer que a qualidade ainda é ruim. Ainda precisamos capacitar as pessoas, quebrar preconceitos, instruir melhor os gestores, no sentido, inclusive, de convencê-los, né, do caráter positivo, inclusive para pretensões políticas, etc., que ser transparente, ser claro, né, ser acessível, né, o caráter positivo que isso tem numa sociedade que valoriza isso, né, etc. Por quê? Porque a qualidade das respostas que a gente obteve mostra que há muitos problemas ainda, muitas falhas, né? Você pode falar assim que existem duas fases dentro da pesquisa. Uma fase que você pode fazer descritiva, ou seja, você vai levantar esses dados, tratar esses dados ou produzi-los, e uma fase normativa propositiva, né, onde você vai propor soluções diante desse contexto para resolver um problema prático. E tanto em um como outro, tanto na fase de descrição ou na fase de proposição, você vai ter que sair da sua zona de conforto da mera consulta dos livros. Você vai ter que saber, de fato, o que está acontecendo nesse mundo real e o que de fato pode funcionar em uma eventual proposta. Seria mais ou menos isso. Sim, mas eu incluiria duas fases anteriores, que são pressupostos dessas. E essas são, em tese, mais teóricas, mas elas precisam ser pensadas instrumentalmente. São fases instrumentais. Quais? Primeiro, um olhar teórico sobre o problema. Em geral, é útil que, quando a gente enfrenta um problema, a gente olha esse problema através de algumas referências teóricas. Isso nos permite, normalmente, né, aprofundar a nossa capacidade de crítica sobre o problema. E o que é a nossa capacidade de crítica, no sentido que eu estou dizendo aqui? É a nossa capacidade de olhar de forma mais aprofundada, de ir mais à raiz das causas dos problemas. Ir mais àquilo que não está na superfície, mas é aquilo que está na raiz, né? Crítica sempre tem a ver com busca dos fundamentos últimos, né? Então, quando a gente tem referências teóricas, normalmente isso acaba sendo uma ponte de acesso a um olhar mais crítico sobre os problemas, né? E isso normalmente ajuda depois quando a gente vai coletar dados. Porque se eu estou coletando dados e eu tenho um olhar mais crítico, normalmente eu não vou me saciar tão facilmente quanto aos dados que eu obtenho. Eu vou atrás de mais dados, né?
Então, isso tem um impacto, normalmente, na fase mais empírica da pesquisa. Então, é sempre importante ter um olhar teórico. Isso organiza a pesquisa. E é importante, como segunda fase, ter um domínio do estado da arte. Ou seja, eu tenho que saber o que as outras pessoas já pesquisaram sobre aquilo, né? Para não repetir também a pesquisa, né? Desperdiçando energia. De repente, alguém já fez o levantamento que eu estou buscando fazer. Então, por que eu vou fazer de novo? Ou alguém já fez em outro estado da federação. De repente, eu posso aproveitar o know-how, as técnicas que a pessoa usou, os caminhos que ela usou, eu aproveito aquilo e aprimoro naquilo que eventualmente tem falhas. Mas eu gasto energia de uma forma mais eficiente quando eu faço uma revisão e eu domino, portanto, o que a gente chama de ciência de estado da arte, né? Do objeto, do fenômeno a ser pesquisado. Então, isso seria uma segunda fase muito importante. Mas as pesquisas não podem terminar aí. Depois dessas duas fases, vêm as outras duas que você mencionou, Márcia. Ou seja, uma fase de levantamento descritivo, empírico-descritivo do fenômeno, e uma quarta fase mais normativa, em que eu proponho respostas ou soluções. Eu posso ficar só na terceira fase, se por si só for considerado útil simplesmente ter um diagnóstico melhor do problema. A pesquisa pode parar por aí, e eventualmente ela pode ter essa quarta etapa que você mencionou, normativa, em que além de eu fazer um diagnóstico cientificamente organizado do problema ou do fenômeno, eu, a partir desse diagnóstico mais organizado, eu proponho soluções, proponho encaminhamentos, indico caminhos, né? Essa fase mais normativa. Então, um ciclo de uma pesquisa que realmente, digamos assim, ela seria útil, ela seria hoje muito valorada na área do direito, seria um ciclo que tivesse condições de atender essas 4 frentes de trabalho, essas 4 etapas. E normalmente as pesquisas mais tradicionais, quando muito, atendem só as 2 primeiras, né? Então, quais seriam as 4 etapas? Bons referenciais teóricos de abordagem dos problemas, uma boa revisão de literatura com capacidade de identificar o estado da arte, o que se sabe sobre o problema, e isso não se confunde com referencial teórico, né? Depois, uma boa análise descritiva empírica, que pode ser uma avaliação, um diagnóstico, etc., né? Do que está acontecendo em relação àquele problema, o que está acontecendo no mundo real, né? E quarto, né, o encaminhamento normativo de soluções que seja coerente com a evidência científica produzida. O que nós temos no Brasil, muitas vezes, é uma separação muito grande, um hiato muito grande entre a ciência, que normalmente só fica fazendo as 2 primeiras partes, discussão de referencial teórico e levantamento da literatura existente, e o gestor público, de outro lado, que fica produzindo soluções, né, encaminhamentos, decisões, né, sobre como enfrentar problemas reais, normalmente de forma completamente apartada da evidência científica. Então, essa terceira fase, que seria a fase dos diagnósticos, das avaliações, quando ela for construída de forma cientificamente organizada no campo do direito, ela vai permitir uma ponte mais precisa, né, uma ponte mais eficiente entre essa dimensão teórica e essa dimensão prática. A ideia nossa, com mestrados na área do direito que tenham essa consciência, é de que os profissionais do direito, que estão na PGE, que estão no judiciário, que estão no MP, mas que também estão na advocacia, que podem estar numa assembleia legislativa, etc., que eles sejam capazes de cumprir esse ciclo científico de análise de problemas, e aí, no âmbito lá das suas tarefas profissionais, construam as soluções, né? O que é um mestrado nesse sentido? É um lugar em que você pode fazer isso com assistência de uma equipe científica dentro de uma universidade, para um problema específico. Então, você provavelmente vai poder realmente, depois de 2 anos, entregar boas respostas sobre esse problema. Mas também é um lugar em que, fazendo isso, você estará capacitado, dali em diante, para replicar isso em todos os outros problemas profissionais que você for enfrentar. De forma cada vez mais eficiente e, do ponto de vista, idealmente falando, de uma maneira cada vez mais rápida. Realizar esse ciclo e dar respostas cientificamente municiadas, digamos assim, aos problemas práticos, né, no dia a dia das suas profissões. Então, a nossa ideia é formar mestres. A nossa ideia é formar mestres que consigam usar de técnicas científicas no
depois da sua formação como mestre, para resolver problemas reais. E não formar mestres que fizeram um estágio da vida, né? Num momento da vida, num estágio da vida, uma incursão teórica no campo do direito, e depois nunca mais utilizaram aquilo para mais nada na vida profissional. Como muitas vezes aconteceu. Eu diria que a década de 90, na área do direito no Brasil, representa um crescimento muito grande da pesquisa científica em direito no Brasil, mas um crescimento de uma pesquisa puramente teórica em geral. Então, nosso desafio agora, né, nosso desafio que foi na primeira década do século XXI e nessa segunda década, foi de criar as pontes para que esse aumento da pesquisa em direito no Brasil se torne, né, um aumento qualitativamente útil para as instituições jurídicas do país. Deixa eu fazer uma pergunta nesse contexto. Uma coisa que eu vejo muito é assim, nós temos essas 4 fases, né, que o senhor comentou muito bem da pesquisa, que envolve esse levantamento do referencial teórico, a identificação do estado da arte, a análise descritiva e a análise normativa ou propositiva. E que muita gente acaba parando nesses 2 primeiros, de fato. O que eu vejo, e talvez eu esteja certo ou errado, não sei, queria ouvir o senhor falando, é que eu percebo que muita gente para nessas 2 primeiras fases por não ter uma clareza do problema de pesquisa. Como assim? A pessoa normalmente ela tem um tema, mas esse tema não é um problema. Por exemplo, a pessoa gostaria de falar, sei lá, sobre corrupção, mas é um tema gigante que tem inúmeros problemas. Então, eu costumo falar que não é um tema, isso é uma temática. Uma temática, pronto. É uma tema. Não delimitou, ainda não é um tema, né? E aí muita gente vem falar comigo dizendo assim, Marcílio, eu não consigo fazer isso que você está propondo, essa descrição, essa identificação de um método, de maneira alguma. Aí eu pergunto, tá, mas sobre o que você quer escrever? E a pessoa está nessa temática, ela não conseguiu desenvolver para um problema específico, né? E a identificação do problema é meio que um pressuposto para poder avançar nessas fases. Então, assim, que tipo de dica ou comentário você tem para esse pessoal que está buscando identificar um problema de fato para poder andar, caminhar nessas fases? Então, pelo menos no âmbito de um mestrado, o que eu indicaria? Primeira coisa, pesquise aquilo pesquise numa temática em que você já tem domínio, você já tem vivência, você já tem experiência, ou que você já tenha bastante conhecimento acumulado. Porque isso ainda não é a pesquisa. Provavelmente você acumulou esse conhecimento de uma forma cientificamente não organizada, ou não voltada ao tratamento de um problema específico ainda. Então, de repente, alguém sabe muito sobre execução fiscal, mas ainda não realizou uma pesquisa científica sobre execução fiscal. Ele é um estudioso da execução fiscal. Mas é justamente aí que ele deveria fazer a pesquisa científica. Pesquisa científica não é um lugar para você aprender sobre um novo assunto. Não. É um lugar para você aplicar conhecimento sobre um assunto que você já tem bom domínio na tratativa de um problema, na busca por colaborar com o conhecimento sobre o assunto. Então, não pesquise sobre temas que... Não é interessante que a pessoa pesquise sobre temas que ela ainda não domina. Ela tem que partir da experiência que ela já tem. Então, se a pessoa trabalha, por exemplo, na PGE, ou quase sempre trabalhou, a maior parte da experiência na PGE foi, por exemplo, atuando no suporte à Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goiás, por exemplo, não faz sentido que ela queira pesquisar agora sobre saúde. Ou provavelmente vai ser muito mais difícil para ela. Normal seria que ela aproveitasse esse conhecimento acumulado e organizasse esse conhecimento em volta de um problema específico, em torno da tratativa de colaborar com um aspecto específico dessa realidade, que é, né, a atuação do Estado, dos entes federativos estaduais na política nacional de meio ambiente. Né? E em relação... Essa é a primeira dica, assim, nunca partir de áreas que não têm domínio, partir das áreas em que você já tem domínio. E uma outra dica que eu acho que é relevante para poder delimitar, identificar temas, é investir, né, no estado da arte. E não investir no estado da arte do ponto de vista da doutrina, mas investir no estado da arte do ponto de vista do que já foi produzido de forma cientificamente organizada sobre aquele assunto.
Normalmente aí a gente vai poder identificar bons temas, né? Então, ao jurista cabe sempre fazer essa diferenciação e juntar essas duas coisas. Então, a pessoa quer pesquisar, por exemplo, sobre licenciamento ambiental no estado de Goiás. Para mim, isso ainda é uma temática, entendeu, Marcílio? Isso ainda também não é um tema, que é muito amplo ainda, né? Então, ok, vou pesquisar sobre licenciamento ambiental no estado de Goiás. Eu ainda não sei qual é o tema, mas eu sei que esse é o assunto que eu quero pesquisar, né? Eu preciso dominar um pouco da literatura sobre isso. Então, eu vou buscar tanto textos que eu chamaria de propriamente doutrinários sobre isso, mas eu também vou pesquisar o que existe de pesquisa científica sobre isso. Alguém já fez pesquisa científica sobre licenciamento ambiental no estado de Goiás? E vale a pena até consultar também outras dissertações, né, para ver se alguém já produziu a dissertação, né, por exemplo, no domínio público. Exatamente. Achei muita coisa sobre o estado de Goiás. Eu achei uma sobre licenciamento de mineradoras no estado de Goiás, por acaso eu já orientei uma dissertação sobre isso, né? Já achei outra sobre o estudo de impacto ambiental no estado de Goiás, em licenciamento ambiental. Então, provavelmente, quando você pesquisar sobre esse assunto, se você focar em literatura científica, aparecerão, né, trabalhos delimitados. Então, não vai ter um trabalho sobre o licenciamento ambiental no estado de Goiás, vai ter um trabalho sobre o estudo de impacto ambiental ou, né, o problema da realização do estudo de impacto ambiental pelo terceiro setor no estado de Goiás, né, ou pelo segundo setor no estado de Goiás. Então, você vai achar temas específicos. E aí você vai começar a compor um mosaico do que é o conhecimento que já se produziu de forma cientificamente organizada sobre esse assunto no estado de Goiás. Normalmente, quando eu pesquiso em uma questão que envolva entes federativos, eu depois faço um estudo comparado dessa literatura científica. Eu vou a outros estados e vejo o que fizeram por lá. Isso vai me permitir duas coisas. Identificar o que ainda não fizeram. E dois, quando eu faço esse estudo comparado, identificar a possibilidade de replicar numa outra realidade algum know-how científico que já foi usado, né, por pesquisadores anteriores. Então, de repente, alguém aplicou técnicas de pesquisa para analisar zoneamento ambiental, mas não fez ainda para o licenciamento. Eu posso replicar, de repente. Ou alguém aplicou técnicas de pesquisa para analisar a qualidade das condicionantes ambientais no licenciamento, lá no Maranhão, ou lá no Pará. De repente, eu posso verificar essa pesquisa e verificar que boa parte das técnicas que foram aplicadas ali são replicáveis em Goiás e que seria interessante saber como é que a questão está em Goiás. Eu posso aproveitar isso e replicar. Então, a segunda dica é isso, começar a ler sobre o assunto, focando na literatura científica produzida. Normalmente, quando o pessoal chega para o mestrado, eles ainda estão focados muito no que a gente chamaria de doutrina sobre o assunto, e não na literatura científica. Um ponto importante, assim, só para destacar, que eu acho que é relevante, tem muita gente que tem medo de delimitar, professor. Por exemplo, né, vamos pegar, a gente falou de licenciamento ambiental. Tem pessoas que têm medo de, será que eu posso delimitar licenciamento ambiental no estado de Goiás? Será que eu posso delimitar a um período de tanto a tanto? Será que eu posso delimitar, enfim, fazer recorte? Mas é justamente a ausência de medo, é justamente o recorte que tem que ser feito. Porque... Não, e é justamente o recorte que torna a sua pesquisa importante. Perfeito. Porque provavelmente, se você quiser, em 2 anos, e ainda nem tendo a pessoa nem tem um mestrado ainda, aí ela quer, em 2 anos, escrever uma grande obra sobre o licenciamento ambiental no estado de Goiás, provavelmente essa obra vai ser uma obra medíocre, uma obra mais ou menos. Ela não vai conseguir exaurir esse assunto, gerar um grande documento sobre esse assunto, com uma equipe que, num mestrado, normalmente, envolve no máximo 2 pessoas. 3, se ele tiver um assistente, né? É uma equipe de pesquisa muito pequena. Então, assim, convenhamos que a pesquisa só vai ser importante se ela for delimitada. Eu vou dar um exemplo com a questão do licenciamento. Se, em vez de pesquisar o licenciamento ambiental no estado de Goiás, a pessoa já começa a delimitar para pesquisar um aspecto do licenciamento, por exemplo, aspectos quanto à qualidade dele. Então, quanto à qualidade, se a gente lê a legislação, né, sobre os objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente,
a gente vai verificar que um dos objetivos da política é garantir transparência na gestão do meio ambiente. Então, se eu delimito e digo assim, não, eu vou pesquisar sobre a transparência dos licenciamentos ambientais no estado de Goiás, eu já delimitei, com certeza essa pesquisa provavelmente vai ser muito mais útil. Por acaso, eu já fiz uma pesquisa sobre isso, né? E aí eu pude levantar dados empíricos. E eu pude constatar que há muitas falhas quanto à transparência, né? Em termos comparativos, ou seja, estados como Minas Gerais aplicam até 2017, de 2017 para cá a minha pesquisa não abrange, tá? Então a pesquisa foi até 2017, né? A gente tem dados comparativos para verificar aqui. E, portanto, evidência científica que o estado de Minas Gerais, em muitos aspectos, adota práticas muito mais transparentes de acesso às informações sobre licenciamento ambiental que o estado de Goiás. Essa questão é interessante, temporal, o estado de Goiás tem campo para aprimorar suas práticas. E quando eu posso fazer uma pesquisa e mostrar isso com evidência científica, ter a prova científica, isso se torna muito mais poderoso do ponto de vista de influenciar a política pública e de mostrar para o gestor público que ele precisa fazer algo a respeito disso. É outro recorte que a pessoa não pode ter medo, o recorte temporal, né? Tá falando sobre isso. Por exemplo, a minha pesquisa no doutorado, eu fiz um recorte temporal de 2015 até 2019. Então, na hora em que você faz esse recorte temporal, você, inclusive, evita de sofrer críticas do seu trabalho, porque muitas vezes você vai fazer uma pesquisa que está caminhando para uma área, mas que no título, ou no objeto, no problema lá, você não fez a delimitação. Então, vão começar a te perguntar, mas e a outra área que não foi pesquisada, né? Por que você não fez o recorte ali claro do problema? E isso causa um déficit da pesquisa, se não tiver claro do início até o fim, do pressuposto à conclusão. Mas eu quero falar do outro lado da moeda. Às vezes, na tentativa de focar no que é exequível, a pessoa começa a jogar para a delimitação, né? Para a delimitação do tema, todos os limites que a pesquisa, por uma questão de tempo, de tamanho da equipe, de recursos e tal, e etc., a pesquisa vai ter. E nem sempre essa é a melhor técnica, né? Então, assim, eu posso recortar no tempo, mas ainda assim alguém poderia dizer, professor, mas como é que eu vou analisar todos os processos de licenciamento ambiental quanto à transparência de 2012 a 2017? Eu verifiquei aqui, são mais de 2.500 processos. Eu não vou conseguir. Aí existem outras técnicas para resolver esse problema. Não é a delimitação, né? O que provavelmente a gente teria que fazer aqui? Nós vamos criar uma amostra, né? Não preciso ler 2.500 licenciamentos ou verificar, né? Fazer uma análise documental de 2.500 licenciamentos para fazer um diagnóstico sobre a transparência. Eu posso criar uma amostra de 10%, 5% disso, aí eu tenho que aplicar uma técnica de randomização e segmentação dessa amostra para que ela seja representativa dessa realidade. Aí, a partir disso, eu torno a pesquisa execuível, né? É porque muitas vezes as pessoas começam a dizer assim, não, professor, então eu vou pesquisar, eu vou checar a transparência só nos licenciamentos ambientais na região sul do estado, ou só nos licenciamentos ambientais de condomínios, ou só nos licenciamentos ambientais do comércio, né? Do setor de serviços. Talvez não seja útil já não seja útil essa delimitação, porque talvez o mesmo problema que exista para serviços também exista para mineradora, também exista para imóveis, também exista para o setor do agronegócio, e aí a minha pesquisa não vai ser capaz de falar sobre essas áreas. Então, melhor às vezes que, nesse caso, delimitar, né, só no setor de serviço, seria criar uma amostra em que eu pego por randomização, ou seja, por aleatorização da amostra, né, um pouquinho de unidades amostrais, né, em cada área, em cada segmento desse, e aí eu analiso o problema da transparência em licenciamentos ambientais no estado de Goiás como um todo, né, como um todo do ponto de vista, né, do universo de 2.500, por exemplo, processos de licenciamento num certo período de tempo. Isso é possível fazer. No fundo, se fez uma delimitação aqui também.
Mas aí não uma delimitação do tema, mas uma delimitação da técnica de pesquisa, né? Uma delimitação da quantidade de dados que se vai analisar, né? Perfeito. Isso não precisa estar traduzido no tema, né? Então também é importante encontrar esse meio termo, porque senão a pessoa fica obcecada e começa a prejudicar a capacidade de generalização dos resultados e replicação dos resultados em mais de um fenômeno, né? Maravilha. E tem muito a ver com a qualidade do projeto, né? O Dr. Cleilo, por exemplo, que é lá do mestrado também, que é procurador do Estado, o Dr. Cleilo preza muito sempre por isso, eu gosto bastante, que ele preza pelo projeto de pesquisa antes de você partir para a pesquisa propriamente dita, né? Isso é importante. E muita gente fica com receio de fazer uma seleção de mestrado, professor, por não ter esse conhecimento ou por, sei lá, ter receio de ser contestado em uma eventual banca, mas, de fato, uma pesquisa não dá para começar sem um projeto bem delimitado, que abarque esses pontos, o ponto do problema, o ponto do método, o ponto da técnica de pesquisa, né? A gente está, inclusive, com uma participação bem legal aí, ó, o professor Lucas Bevilacqua está aí também, online, temos algumas pessoas da Procuradoria Verônica, temos aí o Carlos lá do Seju, pessoal, aí vocês também podem mandar dúvidas, tá, pessoal? Estou lendo aqui tanto no bate-papo como é possível levantar a mão para poder fazer uma pergunta. E, assim, a minha dúvida, que não é bem uma dúvida, mas é uma coisa interessante para a gente poder falar, e eu queria ouvir o senhor, em relação ao projeto de pesquisa, não é? O quanto a pessoa deve investir esforço para fazer um bom projeto de pesquisa, seja na seleção e seja até depois, né? Quando entra, ainda assim, ela tem que discutir o projeto até ficar bem claro. Então, isso também é uma questão interessante, porque um projeto de pesquisa, ele passa por vários marcos temporais. E na minha experiência como orientador e como gestor de pós-graduação, mostra que, às vezes, a pessoa que quer investir, né, em uma formação de pós-graduação em Direito, às vezes, ela, entre esses marcos temporais, às vezes, ela relaxa no estudo e no aprimoramento do projeto e perde oportunidades, né, de levar adiante o desenvolvimento dele, né? Então, quais são esses marcos? Você tem um pré-inscrição ao mestrado, em que normalmente é ali que o projeto tem que ser feito. Ok. Mas depois você tem um período que é entre a inscrição no mestrado e as provas. Normalmente o pessoal, nesse período, dedica a se preparar para a prova de conhecimentos, talvez reforçar suas habilidades com as línguas estrangeiras para a prova de língua, ou a língua estrangeira para a prova de línguas, né? E esquece do projeto. Eu acho um erro, porque as nossas avaliações, todos os programas de pós-graduação, normalmente, eles avaliam depois o candidato quanto às habilidades do candidato de discutir o projeto, de demonstrar que tem o mínimo de conhecimento das habilidades de pesquisa para realizar aquele projeto, né? Então, há fases de, por exemplo, entrevistas orais ou exames orais em que isso vai ser cobrado. Então, o projeto deve continuar a ser aprimorado entre inscrição e as provas no programa. Aí depois a pessoa passa na prova. E aí existe esse outro marco temporal, que é entre passar e fazer a matrícula no programa, começar o programa. Normalmente, nessa fase, a pessoa passou e ela para de aprimorar o projeto. Relaxa totalmente. Está perdendo tempo. Não deveria. Deveria continuar aprimorando. Porque aí, quando ela encontrar de novo, quando ela começar efetivamente, né, a pesquisa e fizer, por exemplo, sua primeira reunião de orientação com o seu orientador, aquele projeto que ela protocolou para as inscrições no programa já terá sido provavelmente aprimorado, porque já se terão passado aí uns 6 meses, 7 meses, né? É muito tempo para aprimorar o projeto se você pensar que um mestrado é feito em 2 anos, né? Você é 25% pelo menos de tempo que você poderia utilizar a mais para realizar um bom mestrado. Normalmente é um momento em que as pessoas não investem em continuar aprimorando o projeto. Então, a primeira dica que eu daria é essa, assim, não considere o projeto feito quando ele é entregue ao programa. Continue aprimorando esse projeto. Isso vai te ajudar a passar, porque nas provas a gente vai perguntar sobre o projeto e sobre falhas do projeto. Se você já tiver esboços de respostas,
você vai ser melhor avaliado. Um projeto que é entregue a um programa, ele obviamente conterá falhas, né? Ele é uma primeira versão. Se quando a gente perguntar sobre falhas numa entrevista, por exemplo, esse candidato já tiver ideias sobre essas falhas, pelo menos a consciência dessas falhas e uma ideia sobre como provavelmente aprimorar o projeto, ele vai ser melhor avaliado. Então, continuar aprimorando o projeto depois de entregar o projeto ao programa é uma primeira dica que eu daria. E a segunda dica é o seguinte, Marcílio, normalmente, sobretudo num programa profissional em que o nosso foco, o público-alvo, é o pessoal que já está bem inserido na profissão, é quem já tem experiência profissional, a gente quer dar know-how científico para quem já é experiente do ponto de vista profissional, a gente quer incluir nessa experiência a experiência científica aplicada àquela profissão, né? Então, sobretudo nesse público, normalmente o domínio que a gente poderia chamar de mais jurídico dogmático do assunto é a parte que a pessoa tem mais desenvolvida. E aqui é a parte que normalmente a pessoa tem menos desenvolvida, é o domínio da metodologia científica, é o domínio do aspecto mais epistemológico. Então, se a pessoa tem interesse em fazer o mestrado, eu diria que é muito interessante ela investir em leituras sobre pesquisa em direito. Agora, tem que tomar cuidado com essas leituras. Assim como, né, ler um simples manual de direito constitucional não te torna um constitucionalista, ler um simples manual de metodologia escrito por um aluno de graduação não te torna um epistemólogo do direito, não te torna alguém com boas habilidades. Então, é interessante pedir conselhos a quem já fez mestrado, a professores, etc., sobre bons livros na área de metodologia da pesquisa em direito para serem lidos, né? Maravilha. Sobre isso, eu já, de cara aqui, tem vários, né, Marcinho? Mas eu, de cara, já indico dois que eu acho que são duas boas introduções a uma análise mais sofisticada, realmente útil, né, das técnicas de pesquisa em direito. São dois livros que eu considero clássicos já na literatura sobre pesquisa em direito no Brasil, que é o Repensando a Pesquisa em Direito, das autoras Miraci Gustin e Maria Tereza Fonseca Dias. E assim, a Maria Tereza Fonseca Dias é procuradora, né, em Belo Horizonte, e é uma pesquisadora na área do direito público, né? É uma obra interessante, muito interessante, da editora Del Rey. Tem previsão de publicação de uma segunda edição dessa obra, revisada e atualizada para esse ano, tá? Então fiquem de olho. O livro chama Repensando a Pesquisa Jurídica. E um outro livro que eu acho muito interessante é o Pesquisando Empiricamente o Direito. É uma obra também que o professor Cleurer sempre indica para os alunos que fazem, né, que estão no primeiro semestre do curso, mas que eu acho que seria muito útil se as pessoas lessem antes de entrar, né, no curso. Até para saber com o que elas vão lidar ao entrar, né? Porque isso, muita gente fica na expectativa de uma coisa e a outra. É verdade. É uma obra que foi produzida coletivamente pela Rede Brasileira de Pesquisa Empírica em Direito, né? Então tem esse enfoque na pesquisa empírica, e é uma obra interessante porque ela começa com 2 capítulos que eu entendo que são mais básicos. Um sobre as características da pesquisa quantitativa em direito, o outro sobre as características da pesquisa qualitativa em direito, e depois a sequência dos demais capítulos, o enfoque é na aplicação de diferentes técnicas de pesquisa no campo do direito. Então, análise documental, jurimetria, entrevistas, estudo de caso, pesquisação e assim por diante. Por isso, eu acho que é uma obra também muito, muito bacana. Legal. A gente tem uma pergunta aqui, professor, que é assim, se o projeto ele não ficar bom, né, eu imagino aqui, por exemplo, o projeto não ficar bom, sei lá, em uma seleção, quando chegar na banca, né, seria bom ajustar o mesmo projeto para que fique melhor ou procurar um outro tema, né? Ou seja, se a mudança de... Eu acho que a pergunta é sobre mudança de tema, né? Tem gente que abandona o tema e parte para outro, às vezes até depois de ter sido aprovado na seleção, né? Acontece isso de vez em quando. Normalmente o projeto que não está bom não é porque o tema não é interessante, é porque, na verdade, o tema não está delimitado ou ele não é
ele não está organizado quanto aos demais elementos do projeto, ou seja, os objetivos não estavam claros, ou se o projeto precisa de uma hipótese, a hipótese não está bem construída, ou não há uma clareza quanto ao ferramental metodológico que precisa ser aplicado para a pesquisa ser levada adiante. A pessoa não sabe dizer se ela vai fazer um estudo de caso, se ela não vai, se ela vai aplicar entrevistas, se ela não vai, se ela vai fazer um levantamento em base de dados, se ela não vai, qual base de dados é essa, se ela vai usar lei de acesso à informação para obter dados, se ela não vai usar a lei de acesso à informação. A pessoa não dá as informações para a gente sobre como ela vai fazer a pesquisa, como ela acha que vai fazer. Não quer dizer que ela vai fazer daquele jeito. Normalmente, quando ela entra, nós vamos ajudá-la a fazer melhor aquilo que ela imaginou fazer. Só que a gente precisa que ela dê pelo menos uma ideia inicial para a gente de que ela tem noção, né, de que ela vai precisar seguir um certo protocolo de esforços de pesquisa, de tratamento de dados para tentar alcançar certos objetivos de pesquisa, né? Então, normalmente é aí que os projetos têm falhas. Não é no tema. De vez em quando aparecem projetos com temas que não seriam nada relevantes para o programa. É verdade. Mas a maioria dos projetos não são reprovados por isso. A maioria dos projetos reprovados tem temas que o programa gostaria de pesquisar. O que a pessoa não conseguiu foi organizar como aquela pesquisa deveria ser feita. E que foco aquela pesquisa teria. Então, o que acontece normalmente? A pessoa, então, é reprovada, ela acha que o problema está no assunto, não é no tema. No fundo, é no assunto. Ela não troca só de tema, ela troca de assunto. Aí ela começa do zero e vai errar de novo, da mesma maneira. E isso, no fundo, Marcelo, isso também é um problema de política pública no Brasil, sabia? Porque o que acontece com as políticas públicas no Brasil? Normalmente as pessoas fazem um desenho institucional da política, a política não dá certo, aí a gente não pesquisa onde foram as falhas, a gente não quer entender os meandros do porquê que não deu certo. O que a gente faz? A gente abandona aquilo, desenha uma outra política do zero e quer zerar aquela experiência e começar do zero um outro desenho de uma outra estratégia e tal. E isso, ou seja, muitas vezes... A teoria de políticas públicas demonstra, né, as pesquisas demonstram, que o primeiro caminho que um gestor de políticas públicas deve buscar é o chamado caminho do aprimoramento incremental a partir da experiência já existente naquela política pública. E não do zerar a experiência, criando uma nova política completamente desconectada com a experiência anterior. Entendeu? Isso é um problema. Então, a gente sempre deveria, em políticas públicas, buscar aprimoramentos incrementais antes de revisão completa de uma política, né? De começar do zero uma política, uma atuação do Estado, né? E é engraçado que na pesquisa em direito, normalmente a gente repete esse erro de em vez de buscar um aprimoramento incremental de um projeto que, num primeiro momento, foi reprovado, mas tem potencial para ser aprovado, busca um outro assunto completamente diferente e começa do zero, né? Não aproveitando uma coisa, Marcelo, que é o seguinte: normalmente quando a gente reprova por algum motivo. Isso está escrito, de alguma forma, na ficha de avaliação. Nossa ficha de avaliação, normalmente, é muito simples. A gente dá são poucas palavras, poucas linhas que a gente escreve, né? Mas aquilo ali é uma pista de onde estão os problemas. Então, na verdade, quando a pessoa faz um projeto e ela é reprovada, ela tem uma consultoria de projeto de pesquisa sobre o que o projeto precisa melhorar. O que ela deveria fazer? Ela deveria ir ao programa, pedir essa ficha, não para recorrer, mas se quiser recorrer também pode, que é o direito constitucional da pessoa, né? Mas, normalmente, o programa está certo. Assim. Normalmente, a gente avaliou, né? E é aquilo mesmo. Podemos errar, eventualmente, mas o foco de pegar de volta esse documento, mais do que para recorrer, é para saber onde melhorar o projeto, para passar na próxima, né? Levando em consideração que o programa tem uma política de priorizar nas vagas como aluno especial do programa quem tentou entrar. Esse é um ponto importante, que tem muita então, gente assim, não sabe a diferença entre a possibilidade de você entrar como aluno especial também, de ter algumas reflexões,
E é interessante isso, né? Tem gente que parte para essa linha de tentar como aluno especial para depois ir como aluno regular, ter novas compreensões, novas reflexões, alguns contatos com os professores para saber o que é que eles estão estudando, o que é que pode contribuir dentro da linha, né? Que é muito importante também esse relacionamento. Dentro de um mestrado... E muitas vezes, durante o debate numa disciplina, muitos temas ou muitas ideias sobre como delimitar um tema de pesquisa vão surgindo, né? Eu costumo dizer, Márcio, que eu desenvolvo, eu delimito, digamos assim, dezenas de temas de pesquisa por semana, que a maioria deles eu nunca vou ter tempo para desenvolver. Mas eu adquiri, eu e muitos professores, a gente tem a habilidade de delimitar os temas, né? De criar os enfoques e organizar cientificamente o tratamento de uma questão, né? E às vezes conviver, então, no ambiente do programa ajuda a, nesse diálogo, encontrar formas de organizar uma pesquisa, delimitar uma pesquisa, desenvolver estratégias para pesquisar aquele problema, né? Eu gosto de dizer que uma das principais características de um acadêmico é a humildade para estar em constante processo de evolução, né? Se a pessoa ela não gosta de se adaptar, de estar aprendendo o tempo inteiro, não é na academia, né? Na academia a gente está em processo constante de aprendizado. Verdade. E o foco também num programa é sempre o problema, né? Isso também a gente precisa ter em mente. Muitas vezes, esse é um outro grande motivo de reprovações de projetos. O projeto já é apresentado a partir de uma resposta que a pessoa já tem certeza e ela vai fazer de tudo para defender aquela resposta. Isso não é um projeto de pesquisa. Faltou um outro lado do que a gente chama de humildade científica, né? Que é a capacidade de pôr em dúvida o que a gente acha que é a resposta, né? Esse achar que uma resposta é X, é A ou B, é o caminho para produzir uma hipótese. Mas qual que é a função de uma hipótese? É ser destruída, né? É ser testada, é ser posta à prova, né? A função do pesquisador é tentar derrubar a hipótese. Se por acaso ela permanecer de pé, ok. Se não, do exercício de tentar derrubar a hipótese, respostas vão aparecer, né? Isso é o princípio do falseamento, né? Que Popper tanto prezava e por isso ele é um dos principais nomes da epistemologia no século XX, né? Então, assim, um outro grande problema dos projetos é justamente falta desse aspecto da humildade científica, que é entender que num projeto de pesquisa a gente quer focar no problema. A gente quer esmiuçar o problema, entender os meandros de um problema. Se demorar para entender por que um problema é um problema. De que forma aquilo se constituiu num problema. Quais são, né, os detalhes desse problema. E aí, só a partir disso, começar a pensar nas respostas, né? Então, quando a ânsia de ter a resposta é muito grande também, isso às vezes atrapalha a produzir um projeto, né? Um projeto não é uma peça de processual, né? Não é uma peça em que você está pleiteando sucesso numa causa. Então, a gente também tem que mudar essa chave, às vezes, para produzir um projeto. Né? Na hora de produzir um projeto, ainda que a gente tenha uma hipótese para trabalhar, uma provável resposta, um objetivo numa certa direção, isso não pode ser uma porta fechada para o campo da dúvida. O campo da dúvida, o campo da problematização, o campo da testagem daquilo que a gente está imaginando tem que estar aberto num projeto. Muitas vezes, às vezes nem é no projeto, mas às vezes muitos candidatos são reprovados, porque quando a gente vai entrevistar o candidato, ele se mostra totalmente incapaz de perceber que as certezas que ele tem não são certezas. Ele trata como tão certo justamente aquilo que deveria ser o objeto da dúvida dele, que a gente entende às vezes que aquele candidato não está preparado. A dúvida é justamente o que sustenta o seu projeto, né? E eu vejo muito isso que... Uma dica que eu dou para o pessoal que quer entender um pouco mais sobre essa visão nova da pesquisa científica no direito é ler artigos científicos da área de saúde. Eu não sei se o senhor faz também essa comparação. É muito interessante como artigo científico da área de saúde... Olha, eu não faço, mas é uma excelente ideia.
é muito diferente a estrutura do artigo científico deles em relação à nossa, sabe? Eles apresentam logo de cara no artigo científico a hipótese, a maior parte do artigo é desenvolvendo o método em si, para no final sair a conclusão que não é uma verdade absoluta, mas é sugestivo ou é um indicativo da aplicação do método. É aquilo que é possível dizer dentro da aplicação segura de métodos. Isso. Né? E quanto mais contido e cuidadoso com isso o pesquisador for, portanto, menos respostas com certeza ele der, né? Mais valor a pesquisa dele tem, mais respeito ele terá dos pares, né? Porque ele não tentou dar respostas que ele não pode provar cientificamente, né? Perfeito. Isso é uma coisa muito bacana dos trabalhos na área de saúde. E outra coisa bacana dos trabalhos na área de saúde que a gente tem valorizado muito no PPGDP é o uso de grupos de controle, né? Controle e tratamento. Como a gente lida com política pública, né? Isso também é muito comum na avaliação de políticas públicas. E a gente quer que cada vez mais as pesquisas tenham esse cuidado, né? Tentar, dentro da avaliação empírica, comparar, né? Universos em que certa prática foi adotada com universos em que a prática não foi adotada. Porque isso te permite ter uma análise, de fato, a partir de um referencial, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Estou pesquisando sobre uma pergunta, um problema, né? Um problema normalmente tem que se traduzir em perguntas, né? E aí, junto com uma mestranda do PPGDP, a gente está tentando responder a seguinte pergunta, Marcílio. Será que a atividade mineradora em municípios no estado de Goiás gerou o mesmo desenvolvimento nesses municípios? Essa é a pergunta. Ok? O que eu preciso? Eu preciso de um referencial teórico. O que eu chamo de desenvolvimento? Então, desenvolvimento para a gente é desenvolvimento no sentido de desenvolvimento humano, desenvolvimento social. Tem que partir pelo menos de Bresser Pereira em direção mais ou menos a Amartya Sen no que diz respeito a desenvolvimento para esses autores. Ok. Isso aconteceu nos municípios, né? Melhoria do IDH, melhoria da qualidade de vida, melhoria da economia, mas entendendo a economia como instrumento, né? Do acesso às capacidades para cada cidadão, né? As capacidades e instrumentos, né? E serviços a cada cidadão para que ele possa exercer sua autonomia, etc. Né? Isso é desenvolvimento, ok. E isso aconteceu nos municípios do estado de Goiás que têm atividade minerária como principal atividade? Essa é uma pergunta. E ela impacta lá na política de licenciamento de mineradoras. Será que a gente está exigindo das mineradoras as práticas necessárias para que elas realmente gerem desenvolvimento? Ou isso fica só no discurso dessas mineradoras e do Estado? Então, a gente começou a pegar os dados das séries históricas desses municípios sobre desenvolvimento. Okay? De vários índices. Índice Gini, índice IDH, mas também outros índices. IGM, aqui do Estado, que é feito pelo Instituto Mauro Borges, o índice Firjan de desenvolvimento municipal, o IGPM, né, que é o índice sobre a gestão pública municipal, desenvolvido pelo TCU, e começamos a cruzar esses índices para os 10 municípios mineradores com maior volume pelo PIB do município de atividade minerária na realidade do município. Essa é a nossa amostra, no primeiro momento. Ok. O que a gente fez a partir disso? Aí, duas coisas que são lições, eu acho, práticas quanto à pesquisa e onde que a pesquisa deve chegar. O que a gente fez? Por uma técnica que a gente chama de pareamento, que é uma técnica de criar esse grupo de controle, aleatorizar esse grupo de controle, mas fazer esse grupo de controle ser comparável com o grupo que a gente está analisando, a gente pegou outros 10 municípios que não têm atividade minerária como atividade relevante em Goiás, mas que tem todas as outras características muito iguais, muito parecidas aos municípios que a gente está analisando. Então, para cada município que a gente está analisando, quais são os outros municípios de pareamento? Ou seja, qual é o outro município no estado de Goiás, dos 250, em relação a Crixás, por exemplo, que é o município mais parecido com Crixás, cuja única diferença principal é não ter mineração. Então, tem mais ou menos a mesma população, mais ou menos o mesmo PIB, mais ou menos o mesmo IDH, mais ou menos o mesmo, por exemplo, tempo de criação, mais ou menos. Aí eu posso eleger 20 fatores e encontrar esse pareamento. A gente fez isso. O que isso nos permitiu? Ter um grupo de controle. Então, se eu estou analisando nos últimos 10 anos se Crixás, por exemplo, melhorou ou não,
eu tenho que ter um grupo de controle, tem que ter uma outra cidade que eu faça a mesma análise para saber se ela melhorou ou não. Concorda? Sim. Considerando que, pelo menos com a técnica que eu apliquei, provavelmente a única diferença relevante na economia dessas cidades é que uma tem mineração e a outra não tem. Porque eu fiz esse pareamento de outros 20 critérios, por exemplo. E olha que interessante. Por que um grupo de controle é interessante? Porque se Crixás piorou, não quer dizer que a mineração não foi boa. Eu não sei ainda, eu preciso de uma comparação. Se Crixás piorou nos últimos 10 anos, mas a outra cidade que não tem mineração piorou mais, pode ser que Crixás tenha piorado menos, justamente porque a mineração foi um indutor de desenvolvimento. Concorda? Sim. Então, isso a gente chama de uma comparação de diferenças em diferenças. Né? Então, ter grupos de controle, que é uma coisa muito comum na área de saúde, permite fazer análises de diferenças em diferenças. E isso é uma análise muito mais sofisticada do que uma análise em que eu só comparo a série histórica de uma mesma realidade. Uhum. Pode haver outros fatores externos que tenham feito a cidade piorar. De repente, a economia global piorou. De repente, apareceu uma pandemia que atrapalhou a economia independentemente da atividade minerária. Né? E, de repente, a gente não está conseguindo filtrar esse outro problema. Né? E aí estamos pondo a culpa na atividade minerária, de repente a culpa é de outro fator. Então, quando eu faço a comparação, eu tento eliminar essas externalidades, né, na análise. Isso é relevante e a medicina sempre faz isso. E a gente lá no programa, a gente está aplicando esse tipo de técnica. Agora, uma outra técnica que a gente está aplicando é a técnica de fazer a análise crítica, né, dos dados e dos índices que são coletados. Tá? Porque isso também é um trabalho científico. Porque se já existem os índices, se a Firjan já analisa se o município melhorou ou não, né, em vários aspectos, qual que é o valor da minha pesquisa? Só coletar esses dados? Não. Né? Por acaso, a gente verificou, Marcílio, que, em geral, os 10 municípios mineradores do estado de Goiás, com mais atividade de mineração, na maioria dos aspectos, né, que o índice Firjan analisa, esses municípios pioraram. Pioraram não só em termos de nota absoluta, mas pioraram do ponto de vista do ranking que esses municípios ocupam dentro do próprio estado de Goiás. Então, às vezes, há 10 anos atrás, o município, dá um exemplo, aqui, há 10 anos atrás, o município estava no 3º lugar no estado de Goiás, em educação. 10 anos depois, ele está em 7º lugar. Ele piorou. E ele é um município com muito dinheiro da mineração. Ok. Estava em 11º em saúde, no ranking da Firjan. 10 anos depois, ele está em 30º. Piorou. A gente já constatou, a pesquisadora que está fazendo isso é a Alice, né? Nossa aluna no programa, né? A Alice já constatou que, para a maioria desses municípios, os municípios pioraram no índice Firjan. Agora, qual que é o trabalho do pesquisador, então? A pesquisa da Alice, então, está concluída? Ela já tem a resposta. Então, mineração faz piorar. Pronto, acabou? Não. Ela tem que continuar exercitando a dúvida, né? Então, o que ela vai fazer agora? Como é que o Firjan calculou isso? Então, ela está entendendo como esse cálculo é feito para verificar se a forma como o cálculo é feito eventualmente não alterou algum resultado, não distorceu alguma realidade. Para que quando a gente eventualmente diga, e provavelmente essa vai ser a resposta, que mineração não está induzindo desenvolvimento em Goiás, a gente tem uma prova científica realmente robusta. Então, por exemplo, na área de saúde, a nossa hipótese é que talvez a melhoria da renda nesses municípios tenha prejudicado o índice Firjan na área de saúde. Por uma razão muito simples. O índice Firjan faz essa análise, um dos fatores dessa análise é que ele faz essa análise, a hipótese nossa, né, que a gente está testando, é que ele faz essa análise com base no número de atendimentos pelo SUS. E provavelmente em 10 anos o número de atendimentos pelo SUS caiu nesses municípios. Mas caiu por quê?
Muito provavelmente porque o número de planos de saúde privado aumentou. O número de pessoas com plano de saúde privado. Seja pelo aumento da renda, seja pelo aumento da política no setor de emprego, de planos coletivos de saúde, planos empresariais de saúde dentro da cidade. Né? Então, agora, ali está numa fase que é de interpretação dos dados, análise das técnicas de construção dos índices e de interpretação dos dados, para que ela possa realmente, ao final, apresentar uma análise, um diagnóstico que seja robusto. E quando, se por acaso ela chegar à conclusão que a mineração no estado de Goiás não tem induzido desenvolvimento nos municípios mineradores, né, ela realmente tenha autoridade científica para dizer isso. Não seja só mais um argumento na disputa retórica de argumentos sobre essa realidade. Entendeu? É algo que a gente está vendo aí sendo valorizado na atualidade, nessa pesquisa científica, essa segurança, talvez aí no mundo do direito, no mundo da saúde, né, mas que está vindo para o direito cada vez com mais força. Eu sei que hoje ainda tem essa distinção de mestrado acadêmico, mestrado profissional, mas a metodologia está sendo exigida em todo tipo de lugar e cada vez mais valorizada dentro das bancas, dentro da pesquisa como um todo. Professor, eu queria fazer uma pergunta, eu sei que eu já estou tomando um bom tempo aí seu, mas eu queria fazer uma pergunta diante desse contexto aí que a gente conversou até agora, né? A gente falou do ponto de vista amplo da pesquisa científica em nível de mestrado, mas eu queria perguntar especificamente sobre perspectivas do mestrado da Federal de Goiás diante dessa pandemia, de tudo que está sendo vivenciado, para que a gente possa tomar conhecimento, né, do que está acontecendo e quais são as projeções aí para os próximos meses, para os próximos anos, enfim, né? Bom, do ponto de vista interna corporis, né, a pandemia também tem sido para o programa um fator de crise, portanto, um fator de aceleração das transformações, né? Muito provavelmente o programa ele vai funcionar muito mais, confiando muito mais nas ferramentas digitais, né? Videoconferências, interações pelas nossas plataformas digitais, né? A gente vai procurar investir mais nisso, desenvolver mais esse aspecto do que era antes. Isso já era uma tendência, mas com certeza a gente vai acelerar muito isso, né? As reuniões de orientação, acho que não faz sentido o professor e aluno terem que se deslocar para ir até o programa para conversarem sobre a pesquisa. Quanto tempo se gasta dentro do carro para fazer isso, né? De energia para fazer isso? Provavelmente a gente vai passar a ter as orientações todas feitas online, que vai ajudar muito, a maioria delas, né, a todo mundo. Muitas aulas, eu acho que a carga horária, né, do programa, ela precisa desse contato presencial, mas a gente pode começar a pensar numa quantidade de carga horária à distância também, né, por esses mecanismos. Como eu disse, a UFG tem um excelente mecanismo, né, da RNP, que é um mecanismo seguro, com rede dedicada para salas de conferência, que a gente pode, que está à disposição do programa, então a gente provavelmente vai começar a usar mais isso. Isso vai facilitar, né, porque como somos um mestrado profissional, a maioria dos nossos alunos, eles são servidores públicos e muitos deles estão no interior de Goiás, alguns estão em outros estados da federação, né? Se a gente tem, por exemplo, 60% das aulas presenciais e 40% pela webconferência, outras técnicas, isso vai, com certeza, facilitar a capacidade desses alunos participarem mais, né? E investirem energia de trabalho em outros esforços que não apenas que não se deslocar até o nosso programa. Então, interna corpus, a gente está, com certeza, já de olho nessas inovações. Agora, do ponto de vista do próprio enfrentamento dessa nova realidade e como o programa vai começar a tratar isso como objeto de pesquisa, né, eu já antevejo, a gente já tem pelo menos 2 encaminhamentos que parecem que vão vingar no âmbito do programa. O primeiro deles é a constituição de um observatório das políticas públicas para o enfrentamento da pandemia no estado de Goiás. A gente tentar, como a gente tem profissionais de quase todas as entidades do setor público, né, fazendo o curso ou sendo docente, né, ou atuando como docente no programa,
provavelmente, né, a gente vai constituir um observatório, inclusive desde já convido a PGE para fazer isso junto conosco, né, junto com as outras entidades, em que a gente consiga organizar de uma maneira mais holística, digamos assim, de uma análise um pouco mais integrada, né, as informações e a interpretação sobre as ações e atividades desenvolvidas nesse sentido, né? Eu acho que cada entidade tem feito isso, um esforço de sistematizar informações para o enfrentamento da pandemia, mas esse esforço dentro das entidades ele é normalmente muito estratégico, né? A entidade vai filtrando o que é relevante ou não para a ação daquela entidade. Eu acho que o observatório que a gente quer criar ele é um observatório que faz essa análise mais integrada, aproveitando essa coleta de informações das entidades e fazendo uma interpretação mais integrada do que está acontecendo. Isso é uma iniciativa que já começou a ser desenvolvida no programa e espero que ela seja concretizada. E a outra iniciativa é que, provavelmente, no nosso próximo edital, nós vamos induzir temas de pesquisa. Nós vamos indicar no edital algumas vagas para pesquisa de temas específicos. Não só esse, mas com certeza o tema da Covid será, né, imagino, um dos temas que estará no edital, né, dentro de avaliação da nossa linha de pesquisa e dentro do projeto sobre avaliação de políticas públicas, por exemplo, ou outro projeto institucional que nós temos que é finanças e políticas públicas, né? São projetos que permitem que a gente induza, né, a seleção de mestrandos que estejam interessados em pesquisar problemas relacionados às questões que a administração pública tem enfrentado, né, com relação à pandemia. Então, isso também é outro caminho que provavelmente a gente vai adotar. Nesse sentido, né, eu novamente convido aí o Sejur a pensar junto conosco os temas que são de interesse estratégico para o Sejur e para a PGE, melhor dizendo, né, para que a gente possa começar a pôr em prática essa política que o programa quer adotar, que é usar o próprio edital como uma ferramenta para a gente selecionar pessoas que venham a pesquisar os temas que realmente a gente tem demanda das instituições aqui do Estado para serem pesquisados, né? A gente precisa começar a fazer isso com mais intensidade, né, de uma forma mais intensa, e aí, com certeza, o tema da Covid foi uma mola propulsora para a gente fazer essa inovação no nosso próximo edital de seleção. Ele certamente terá utilizará dessa nova estratégia, né? Nós vamos dizer assim, nós vamos apresentar lá no edital um rol de temas que são temas que, digamos assim, encomendados por nós, né? Nós queremos gente para pesquisar aqueles temas, né? Maravilha. E eu acredito muito assim que esse bate-papo que a gente fez agora, ele foi muito claro para desmistificar aquela ideia que existia antigamente da pessoa falar assim, eu não vou fazer mestrado porque eu sou mais profissional, eu não gosto muito de livro e tal, né? Hoje, cada vez mais há essa aproximação e eu acho que ficou muito claro esses pontos, como a pesquisa científica tem um impacto muito grande na realidade, como a pesquisa científica tem um impacto muito grande para resolver os nossos problemas e cada vez mais isso fica claro no mundo do direito. O direito estava tão afastado, vivenciando aí só teoria, e agora a gente passa a ser um protagonista na resolução de problemas da sociedade, né? E aí eu queria aproveitar, professor, para primeiro aqui agradecê-lo, tá, pela disponibilidade, pelo compartilhamento das ideias, por tirar esse tempo para nós, né? Eu acho que é muito difícil para todo mundo ficar em casa nesse momento de quarentena, sem saber o que vai acontecer amanhã e sem estar ocupando a cabeça. E além de poder ocupar a cabeça, poder ocupar com tanta qualidade, com tanta reflexão que eu acredito ser muito poderosa para os próximos dias, os próximos meses, próximas semanas, né? Que todo mundo vai ter. Então, quero agradecê-lo aqui publicamente e dizer que a Procuradoria está 100% à disposição para os projetos que estão sendo realizados, né? Esse convênio tem oportunizado melhorias internas, a Procuradoria está vivendo uma nova fase, uma fase revolucionária, pelo menos desde quando eu entrei até agora, e olha que eu sou do último concurso, né? Eu vejo uma nova Procuradoria e eu tenho certeza que vem dessa mudança de visão na gestão pública e, consequentemente, também
na coleta de dados, na pesquisa científica e nos relacionamentos que têm sido desenvolvidos. Viu, professor? Muito obrigado mesmo. Eu quero agradecer a você, Marcílio, e toda a PGE, doutora Juliana, os nossos colegas do programa que também fazem parte da PGE, o Cleuler, o Lucas, os outros colegas aí da PGE que já fizeram o programa, né? Já são mestres pelo PPGDP e os que estão fazendo, os que já passaram aí também pelo SEJU. Sempre foi uma instituição com muito potencial de interação com o programa. Eu acho que o que o programa pesquisa e o que a PGE faz, né, são coisas completamente integradas, e agora a gente está vendo uma fase em que a gente, de fato, está colocando esse potencial para funcionar com a produção de uma pesquisa aplicada, né, aos problemas práticos aqui da gestão pública no Estado. E o foco do programa é esse, e eu acho que isso tem gerado até mais satisfação também no corpo docente. Você, como acadêmico, investir em pesquisas que são muito mais vocacionadas para produzir resultados práticos é muito mais gratificante. Então, a gente orienta com mais disponibilidade também, com mais interesse, com mais ânimo, né? Então, acho que esse é um caminho sem volta nosso, que é de aproximar cada vez mais a pesquisa da prática, e ele é um caminho que é cientificamente, na minha opinião, também um caminho melhor. Ele por meio dessa aproximação com a prática, a dimensão científica do que a gente faz é melhor, né? Então, agradeço também muito a cooperação da PGE nesse sentido. E queria anunciar, Marcílio, que nós provavelmente vamos publicar esse edital, a qual me referi, no mês de maio, para as inscrições em julho, provavelmente, e o processo seletivo lá para setembro, né? Justamente para que as pessoas tenham bastante tempo para maturar esse projeto, para se preparar, né? E pensar o melhor projeto possível, bem como realizar as leituras que normalmente no edital são indicadas, né? Para uma boa preparação. E aí eu convido, né, e disponibilizo aqui o site do programa para que os interessados aí pela PGE tenham acesso aos editais anteriores, também a material de pesquisa que a gente já desenvolveu no programa, porque isso ajuda muito a pensar um projeto, né? Acho que é muito bom isso. Ler os artigos científicos que o programa publicou nos últimos anos, dar uma olhada no edital, ler esse material com antecedência antes que está lá no edital indicado para a prova de conhecimentos, né? É uma outra boa dica, né? Ler esse material com antecedência antes de fazer o projeto de pesquisa. E aí eu espero, né, que nessa seleção a gente tenha aí um número satisfatório e interessante de projetos vindo da PGE para a gente desenvolver, né, nessa próxima turma 5 do PPGDP. Por enquanto, pelo menos, né, todas as pesquisas de membros da PGE no programa têm sido muito interessantes. A gente tem uma avaliação muito positiva dessa interação. Muito obrigado mesmo, Marcílio. Eu que agradeço, professor. E sobre a nossa aula magna inaugural, vamos ver se a gente põe em prática, ainda que seja por uma ferramenta dessa, como a RNP lá na UFG. Quem sabe a gente pode convidar o nosso conferencista ou a nossa conferencista para fazer online, contando aí com a participação dos procuradores do Estado na audiência, né? Maravilha. E eu me coloco à disposição para ajudar também e organizar, porque eu acho que vai ser muito bom. Esse período, querendo ou não, nos afasta fisicamente, mas nos aproxima digitalmente, né? E está sendo bom, está sendo bom essa experiência também, né? De poder testar. A gente aprende com teste e erro, né? Assim como acontece também no mestrado, teste e erro é algo muito importante no processo de aprendizado. Então, vamos conduzir os processos. A gente teve aí pessoas da Procuradoria, a Verônica, o Lucas, um pessoal da Procuradoria, alguns alunos também participando hoje aqui. E eu fico muito grato, viu, professor? Obrigado por tudo. Espero ter outras oportunidades de estar compartilhando ideias também. Com certeza. Agradeço. Um abraço a todos.
Um abraço, pessoal. Obrigado pela participação de vocês e até a próxima oportunidade. Até, valeu.